Olá, tudo bom com vocês? Sou Suiane, a professora de língua portuguesa, e hoje a nossa aula está voltada para os alunos do oitavo ano. Nós vamos estar dando encerramento ao capítulo 3 do livro, falando sobre poemas, certo? E depois vamos dar início também ao capítulo 4. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, abram os livros de vocês na página 58, porque nós vamos fazer uma correção dos exercícios agora, certo? Página 58. Na realidade, os exercícios não começam na 58 mesmo, começam na 58, a primeira questão. Então, vamos lá. Primeira questão, as respostas. VVFV. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, certo? O que é que eu posso ressaltar aqui? A letra C, a gente pode ressaltar a questão do que é sílaba poética, que é diferente da sílaba gramatical. A sílaba poética tem a ver com a sonoridade do verso, tá? A segunda questão tem a ver já com as rimas. E aí não é uma coisa difícil de vocês fazerem. É só olhar a última palavrinha do verso e ver as palavras que combinam, que têm sonoridade igual ou parecida. Então vamos lá. No primeiro texto nós temos flores, que rima com amores, e amigo comigo. Então nós temos rima A, B, B. Isso é o que é uma rima emparelhada. No segundo texto, nós temos passado, é um tipo de rima. Em seguida, nós temos presente, que é uma rima diferente. Depois temos contente, que rima com presente. E estado, que rima com a palavra do primeiro verso, passado. Então, nós temos A, B, B, A. É uma rima intercalada. Quando nós vamos para o terceiro texto, nós temos profundo, que é uma rima. Cheia, outra. Mundo, que tem uma sonoridade similar a profundo. Então, a gente já vê que é o mesmo tipo de rima e depois vagueia com cheia. Então, nós temos AB, AB, ou seja, uma rima alternada. Já a terceira questão é uma questão que pode pegar um pouquinho mais, porque é a questão que fala exatamente sobre a divisão de sílabas poéticas, tá? No primeiro verso, isso ele fala pra gente olhar o primeiro verso de cada estrofe. Então, no texto 1, no primeiro verso, nós teremos 7 sílabas poéticas. Por quê? Primeiro, quando nós falamos pagará o enterro. Então, esse ra ou em é uma sílaba só, porque a gente, quando fala, a gente já fala mais rápido. Quem pagará o enterro e as flores? Né? E a última sílaba a gente também não conta, do jeito que vocês estão vendo aí. No segundo texto, o primeiro verso, nós temos 10 sílabas poéticas. Esse aqui é o mais fácil, porque a sonoridade dele é muito similar à divisão silábica. A divisão gramatical. A diferença é que deixa eu ver qual é a última, passado. A gente não vai considerar a última sílaba do passado. Fica só o passa. Já o terceiro, nós teremos 12 sílabas poéticas. Houve um erro aí no slide, eu não coloquei. Mas nós teremos 12 sílabas poéticas no terceiro, tá? Qualquer dúvida, depois vocês me chamam no privado e eu mando para vocês, porque saiu um erro aqui no slide. Mas o que eu posso adiantar para vocês desse terceiro é o seguinte. Quando nós falamos noite no Egito, vocês já percebem um ponto aí, né? E então a gente não pode dizer que esse Egito e o artigo o em seguida, que a gente vai transformar num som só. Existe uma pausa obrigatória, já que existe um ponto aí. Então,
A gente não vai contar como uma sílaba só, aí serão 2 sílabas poéticas. A partir daí, a gente já percebe que esse verso é um verso mais lento de se ler. Noite no Egito, o céu claro e profundo. Fulgura, a rua é triste, a lua clara, a lua cheia. Então, vocês percebem que a sonoridade desse verso não é acelerada. Então, a gente vai ter a divisão dele muito similar, praticamente igual também à divisão gramatical, tá certo? A separação gramatical. Por isso que nós temos 12 sílabas poéticas. Já na quarta questão, é uma das questões mais fáceis, né? Para vocês, eu acredito, porque o primeiro item da quarta questão, a gente percebe logo características de simplicidade e de natureza. Então, nós temos um haikai. No segundo, nós temos um terceto, que faz parte de um soneto. Nós sabemos isso, origem, pela construção dele, né? Ele é diferente. Não, ele não está falando de natureza, isso já dá uma dica pra gente, né? E o primeiro, ele é um verso livre. São versos livres. Vocês percebem a ausência de rima, vocês percebem que não existe uma regra com relação a sílabas poéticas, a metrificação. Então já fica bem claro pra gente que se trata de versos livres, tá? E a quinta questão, metrificação. O que é com a importância dela? É uma técnica que é utilizada para que possamos medir o tamanho do verso e por meio dela nós percebemos o ritmo e isso nos ajuda a interpretar, ou seja, a entender os poemas, tá? E agora eu vou pedir para vocês que que possamos dar início ao capítulo 4. Literatura tem idade? No livro de vocês aí na página 66, nós vamos ver a respeito de um gênero específico de literatura. Abram aí, por favor, os livros de vocês na página 66. Então, nessas 2 primeiras páginas aí, nós percebemos os 4 tipos de literatura, basicamente, que existem e que nós vamos trabalhar especificamente o tipo de literatura infanto-juvenil, tá? Mas aí eu especifiquei bem para vocês entenderem. O que é a literatura infanto-juvenil? É uma literatura mais voltada para crianças entre 8 e 12 anos de idade, certo? E aí nós temos exemplos de Diário de uma Banana, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aqueles textos de Monteiro Lobato. Então são literaturas infanto-juvenil. Nós temos também Young Adult. Perdoem a minha pronúncia, que eu não sou boa no inglês, certo? Ou YA, que é a sigla YA. Já é uma literatura voltada para jovens, entre os 13 e 18 anos. E quais as características? São literaturas voltadas para a realidade adolescente, realmente, né? Envolve crise de identidade, depressão, a questão social. Um exemplo de um filme que vocês provavelmente já viram, Jogos Vorazes. Existe o livro e tem o filme também, né, com adolescentes. E embora eles estejam numa situação crítica, existem essas questões de adolescentes mesmo envolvidos no contexto de toda a história. Temos também o New Adult, ou NA, que é uma literatura voltada, são livros voltados mais para os adultos. Mas adultos entre 18 e 25 anos, jovens adultos, né? E tratam mais uma vez a realidade dessa fase, dessa faixa etária. Que realidade seria essa? É nessa fase que nós estamos tendo um relacionamento sério, ou estamos no primeiro emprego, ou estamos fazendo a faculdade. Então, sempre vai ter essas características nesse tipo de literatura. E por fim temos a crossover. O que seria isso?
Crossover é um termo em inglês dado para algo que se mistura. Então, na realidade, ele não tem uma idade específica de público-alvo, né? Se mistura para todos os tipos de leitores. É tanto que eu coloquei aqui como exemplo já Harry Potter, porque Harry Potter é um tipo de livro que atrai todo tipo de leitor. Atrai crianças, adolescentes, adultos, né? Então, ele não tem um tipo específico, sua característica varia muito também, envolve muita fantasia na maioria das vezes. Então, isso termina chamando a atenção de vários tipos de leitores, assim como outro exemplo de crossover é Crepúsculo, também é um exemplo, certo? E como eu falei, nós vamos trabalhar mais a questão da literatura infanto-juvenil, tá? Então, aí na página 68 do livro de vocês, vai começar a dar algumas características dessas obras, como é que elas funcionam. Então, nós temos aqui um livro de Ana Maria Machado, Do Outro Lado Tem Segredos. E nós temos duas capas, porque são duas editoras diferentes. Então, a partir daqui, a gente começa a ver as características dos livros, como é que eles são feitos. Vocês podem perceber aí, no primeiro exemplo do livro de Ana Maria Machado, nós temos a capa, que é a parte da frente do livro. Então, essa capa contém o título, nome da autora, tem o nome da editora, geralmente tem gravura também. Em alguns casos, como é esse caso aqui, tem até o nome de quem está ilustrando. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele está fácil. Tem. Está aqui. Eu já posso mostrar para vocês. Aqui, ó. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu tenho o nome da autora, o título do livro, tenho a ilustração e o nome da editora, tá? Mas não tem o nome do ilustrador, ao contrário do que acontece aqui nesse exemplo que o livro dá. O livro também nos mostra o que é a quarta capa ou a contracapa. O que seria isso? Essa parte aqui do livro, ó, a parte de trás do livro. É a parte que fala um pouco sobre a autora, fala um pouco sobre o livro. Tem um código de barras também, vocês podem perceber aí no exemplo, que ele tem um códigozinho de barra que especifica que livro é esse, tá? Então, essas são contracapa ou quarta capa. Leva os dois nomes, tá? São características que vocês precisam conhecer também. E o que é que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam os exercícios da página 72 até a 72 e 73, tá certo? É um exercício pequeno, não é exercício grande. Essa parte de vocês analisarem capa e contracapa é importante porque dá uma visão do livro, cria uma expectativa quando você vê a imagem. Como vocês podem perceber aqui, Do Outro Lado Tem Segredos, esse livro de Ana Maria Machado. No segundo exemplo, a gente já vê duas pessoas caminhando na praia, na ilustração, uma de cor de pele branca e outro negro. Então, a gente já percebe que pode tratar um pouco dessa questão de cor de pele e amizade, essa questão racial. Então, já cria uma expectativa. E o que vocês leem também a respeito do autor do livro, a respeito do livro, fazem com que vocês criem uma preparação para o que vocês vão ler, tá certo? Então, façam essa atividade, mandem para o meu e-mail, que vocês já sabem qual é. Eu vou deixar também descrito no link, descrito abaixo do vídeo, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.